Olá, já fez seu estudo bíblico hoje? Vamos lá fazer a nossa Lexio Divina. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, vamos fazer a Lexio Divina do texto que está no Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Vamos lá? Vamos lá. O texto, pega a sua Bíblia, a partir do versículo 16. Vamos ler. Veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Bom, vamos voltar aqui para a gente já fazer o nosso primeiro degrau. O primeiro degrau é o degrau da leitura, que é a leitura. Nós vamos estudar o texto. Nós vamos aprender sobre esse texto, usando da nossa inteligência. Estudar e aprender sobre esse texto antes de aplicá-lo à nossa vida, para que não seja uma aplicação subjetiva. Obviamente, nós não vamos fazer aqui um estudo acadêmico. Nós vamos aprender o suficiente para podermos, com segurança, subirmos para o próximo degrau, que é a da meditação, que é aplicar o texto, confrontar o texto com a nossa vida. Então, para isso, antes, nós fazemos o degrau da leitura. Vamos aqui, como o texto é longo, vamos fazendo aqui um estudo, um aprendizado do texto por partes. Bom, Jesus sai lá de Cafarnaum, onde ele exerce a sua vida pública, né? E ele volta à sua cidade onde ele vivia, que era a cidade de Nazaré, onde ele viveu 30 anos, né, antes de iniciar a sua vida pública, que é a Nazaré, onde ele tinha se criado, como diz o versículo 16. Conforme o seu costume, então era costume do judeu frequentar a sinagoga, e Jesus, como um bom judeu, frequentava a sinagoga, claro, especialmente no dia do sábado, que é o dia sagrado para o judeu, o dia dele vivenciar a sua religiosidade na sinagoga. E aí Jesus se levanta para fazer a leitura. Geralmente no dia de sábado na sinagoga são feitas duas leituras, uma do Pentateuco e outra de um livro de algum profeta. E Jesus foi convidado ou se colocou à disposição, que eram as duas possibilidades, para fazer a segunda leitura, que é a leitura do profeta, né? E aí deram já a ele, né, o livro no profeta Isaías. E aí ele faz esta leitura que nós vimos. E quando ele termina essa leitura, quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, né, e aí relata todo o texto, ele está falando sobre si mesmo. Ele está lendo sobre si mesmo. Tanto que, quando nós seguimos no texto, né, assim que ele fecha o livro, ele entrega para o ajudante, versículo 20, e está todo mundo ali, né, na sinagoga, esperando ali o seu ensinamento. Ele se senta, geralmente quem ensinava sobre os textos ficava de pé ou ficava sentado, é a posição do mestre, ensinando aos discípulos, né? E aí Jesus começa então o seu ensinamento sobre esse texto e ele diz, olha, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, ou seja, esse texto está falando sobre mim. Então, quando ele diz que o texto está falando sobre ele está dizendo, eu sou o Messias, porque esse texto está falando sobre o Messias. Todo mundo sabia que o texto estava falando sobre o Messias. Então ele diz, esse texto está falando sobre mim. Eu sou o Messias, eu que vivi aqui 30 anos com vocês. Eu sou o Messias. Eu sou o enviado da parte de Deus. E aí, a turma começa a ter, de um lado, né, começa a ficar admirado com o ensinamento de Jesus, é o que nós lemos aí no versículo 22, né? A turma começa a ficar admirada com o ensinamento de Jesus, mas ao mesmo tempo, surge uma questão. Ele não é o filho de José? Né? Ele não é aquele que viveu com a gente aqui
por 30 anos, começa a surgir uma dúvida. Como assim? Esse menino que a gente conhece ele daqui, conhece a família dele, ele vem aqui e fala que é o Messias. Será que não surge aí uma pequena inveja, inclusive? Né? E o texto continua. Vamos lá, vamos seguir na leitura do texto. Jesus, porém, disse, né, assim, a partir do momento que começou a questioná-lo, peraí, esse menino aí não é o filho de José, o carpinteiro? Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Veja, quando Jesus, ele mesmo cita um provérbio que os judeus conheciam, que era um provérbio realmente relacionado à inveja. Né? O médico, cura-te a ti mesmo. Né? São Cirilo diz que esse era um ditado popular usado pelos invejosos, né? Que não tinham capacidade nenhuma e aí falavam coisas desse tipo, né? Falavam, médico, cura-te a ti mesmo. Então, Jesus, faz aí, então, algum milagre. Faz algo extraordinário. É isso que eles começaram a exigir de Jesus. Eles querem algo grandioso. Por quê? Porque eles estavam acostumados, viram Jesus durante 30 anos na vida ordinária ali. E aí foi assim, não, para você ser o Messias, você tem que fazer aqui algo extraordinário. Faz aí alguma das coisas que nós ouvimos falar que você já fez lá em Cafarnaum. É um misto de dúvida, de menosprezo e de inveja. Porque eles não podiam admitir, como assim? Vivemos aqui com ele durante 30 anos e agora ele vem dizer que é o Messias? Então faz algo extraordinário aí para a gente ver, porque nós estamos acostumados a te ver no ordinário. Eles queriam um milagre. Jesus já se antecipou, né? E ele mesmo mostrou para eles que já sabia que eles iam pedir isso, né? Falando, olha, vocês vão repetir o provérbio do médico aqui. Eu já sei, né? Que vocês vão fazer isso. E o texto continua. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E aí ele vai dar exemplo de dois grandes profetas. Primeiro exemplo, o versículo 25. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel, ou seja, havia muitas viúvas no povo de Deus. Esse profeta era o profeta do povo de Deus, de Israel. E em Israel haviam muitas viúvas sofrendo a carestia por conta da falta de chuva. Mas diz Jesus, no entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia, ou seja, a uma pagã. Por quê? Porque o povo de Deus estava matando os profetas. O povo de Deus não estava acreditando nos profetas. O povo de Deus estava menosprezando os profetas. Então, na hora do aperto, o profeta agia em nome de Deus em favor de um pagão e não do próprio povo de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, já que vocês estão me menosprezando aqui, já que vocês não me aceitam, já que vocês não conseguem aceitar o fato de que eu sou o Messias, eu vou realizar as obras do meu Pai em outro lugar, e não aqui entre vocês. E aí cita um outro exemplo de um outro profeta, que é o profeta Eliseu, versículo 27. No tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. De novo, né? Muitos leprosos em Israel, povo de Deus, Israel, mas foi para um sírio que aconteceu a cura a partir do profeta Eliseu. Por quê? Rejeitavam os profetas, não aceitavam os profetas. Então os profetas, em nome de Deus, realizavam os grandes feitos de Deus na vida de pagãos e não na vida de israelitas e não na vida do povo de Deus. E aí o que acontece? Essa turma ficou com raiva. Depois que Jesus dá esses dois exemplos dizendo, olha, a graça de Deus foi dada a pagãos e não a povo de Deus, porque o povo desprezou os profetas. E vocês estão me desprezando. Então a graça de Deus, a graça que eu tenho a oferecer para vocês, o favor divino que eu tenho para oferecer, vocês não irão receber. E aí o povo ficou com raiva. A inveja faz isso, né? A inveja gera raiva. E aí diz o versículo 28, quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Como assim?
esse menino vem dizer, a gente conheceu esse menino a vida inteira, vem dizer que é o Messias, e ainda vem dizer que nós não receberemos as bênçãos de Deus, porque nós não acreditamos que ele é o Messias. E aí tentaram matar Jesus. Levaram, diz o versículo 29, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Minha gente, quem que levou Jesus para o alto do monte e ficou insinuando para ele pular lá de cima? O capeta, o demônio. Lembra da tentação do deserto? Essa turma está se assemelhando ao demônio. Por quê? Por causa da inveja, por causa do menosprezo a Jesus. Eles, por não aceitarem o fato de terem convivido com o Messias durante 30 anos e não terem reconhecido o Messias no cotidiano da vida deles, eles ficaram furiosos. E aí decidiram matar Jesus. Mas ainda não havia chegado a hora de Jesus, né? E não seria dessa morte que ele iria morrer. Jesus, porém, então, passando no meio deles, continuou o seu caminho. É isso que esse texto nos mostra, né? Sobretudo que Jesus viveu 30 anos com essa turma numa vida cotidiana, no que a gente chama de uma vida ordinária, e eles não reconheceram Jesus como Messias. E quando Jesus diz a eles, eu sou Messias, eu estou aqui com vocês, bate neles a inveja. Bate neles a inveja a ponto de Jesus já saber que eles vão fazer uma piada com ele. Médico, cura-te a ti mesmo, então. Faz então algo extraordinário, vão testar Deus. Vão testar Jesus, né? Não a Deus, vão testar Jesus. Faz aí algo extraordinário, então, para que a gente acredite em você. E eles falaram assim, aqui eu não vou fazer nada, porque vocês estão me menosprezando o que eu acabei de dizer. Assim como já aconteceu outras vezes na história de Israel, e aí cita essa história dos 2 profetas. Vocês não vão receber nada da parte de Deus dessa maneira. E aí ficaram furiosos e decidiram matar Jesus. Bom, isso é o que nós conseguimos aprender do texto. Então agora a gente já pode subir de degrau. Lembra? Lex Divina? São 4 degraus para nós nos encontrarmos com Deus. O segundo degrau é a meditação. Então agora nós conseguimos pegar esse texto e trazê-lo para a nossa vida, ou seja, confrontar com a nossa vida. Claro, minha gente, eu estou fazendo aqui o meu estudo, a minha Lex Divina, para tentar ajudar você a fazer também, para fazermos juntos. Mas, obviamente, que o que eu apresentar aqui de confronto, o que eu levantei de conhecimento do texto, você pode levantar outras coisas, tem tantas outras coisas que esse texto nos apresenta. E, da mesma maneira, obviamente, você vai poder fazer uma meditação diferente da que eu faço aqui. Mas eu estou fazendo o meu estudo para te ajudar. Inclusive, te peço ajuda também. Aquilo que você aprendeu sobre esse texto que nós não falamos aqui, coloca aí nos comentários. A meditação que você vai fazer, que deve provavelmente ser diferente da minha, coloca nos comentários, porque assim nós vamos fazer um estudo em grupo, cada um colocando a sua contribuição, aquilo que conheceu do texto, que entendeu do texto, aprendeu sobre esse texto, a meditação que fez, o que Deus falou para você na sua vida aí. E assim com os outros degraus, né? Assim nós vamos construindo a nossa comunidade de estudos bíblicos aqui, tá bom? Fica à vontade para deixar seu comentário, já aproveita, ó, coloca o dedinho aí ó, no like, tá? Dá um like aí, curte o vídeo para poder chegar a mais pessoas, tá bom? Mas nessa meditação, que eu vejo que Deus me fala. Ele me pergunta se eu reconheço a presença de Jesus no meu dia a dia. Será que eu reconheço a presença de Jesus no meu dia a dia? Porque é na minha vida ordinária, é no meu dia a dia, é no meu cotidiano simples. O meu lugar privilegiado para me encontrar com Jesus. Aquela turma viveu com Jesus durante 30 anos. E depois ficou com raiva porque não reconheceu o Messias nesses 30 anos. Então, será que eu reconheço a presença de Jesus no meu dia a dia? Né? Jesus viveu com essa turma. E aí agora eles querem um milagre. Será que eu fico esperando o extraordinário acontecer na minha vida para eu ouvir a Deus? E Deus está falando comigo ordinariamente. Deus está falando na simplicidade do meu dia, da minha vida, e eu não ouço, porque é simples demais, porque é cotidiano. Às vezes eu fico esperando algo extraordinário. Será que a gente não fica esperando só ouvir a Deus em momentos extraordinários? Momentos, às vezes, importantes de um retiro, de um evento religioso. Ótimo, que Deus te fale nesses momentos. Mas a gente não pode resumir o nosso relacionamento com Deus a esses momentos. Esses momentos são importantes, mas eles não são, eles são exceção, né? Porque é uma vez ou outra.
A maneira que Deus nos fala, conduz a nossa vida, é no dia a dia, é no ordinário da vida, é na simplicidade, é no cotidiano. Então a gente tem que aprender a reconhecer a presença de Jesus no nosso dia a dia, né? E não fazer como essa turma de Nazaré fez, né? Porque não reconhecer a presença de Jesus no meu dia a dia, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou levando meu filho para a escola, quando eu estou aqui nas refeições com a minha família, quando eu estou conversando com a minha esposa, quando eu estou lá no meu trabalho, no dia a dia do trabalho, quando eu estou nos meus grupos sociais, lá no futebol, no final de semana, né? Lá na pastoral, lá na igreja. Isso é o cotidiano da semana. São nesses lugares que Deus nos fala, Deus conduz a nossa vida. Porque se eu não reconheço Jesus nesse meu dia a dia, eu corro o risco de perder a graça de Deus que está sendo derramada sobre a minha vida. De perder a graça de Deus na minha vida, de perder esses pequenos milagres que vão conduzir na minha vida, porque eu estou esperando sempre o extraordinário, eu estou esperando sempre o grande, sempre algo grandioso. Não, Jesus é simples, Jesus é filho de um carpinteiro. Jesus falava dando exemplos de agricultura, de pescaria, falava para pessoas simples, de um jeito simples. Então Jesus fala conosco também, na simplicidade do nosso dia a dia, né? Esperando, a gente não pode ficar esperando manifestações, grandes manifestações religiosas. O céu vai se abrir, anjo vai descer. Não. Pode acontecer? Pode. Mas isso não é no normal. Jesus fala que, olha, Jesus fala conosco no dia a dia. Não posso ficar procurando Jesus só no extraordinário, mas sim no ordinário. Porque senão eu vou me frustrar. Como essa turma de Nazaré ficou frustrado e quis até matar Jesus. E a frustração faz isso. Eu não quero mais saber de Jesus. Aí eu mato Jesus do meu coração, né? Então, essa é a meditação que eu faço. De reconhecer Jesus, fazer um esforço para reconhecer a presença de Jesus no meu dia a dia, na simplicidade, no ordinário do meu dia a dia. Entender que o ordinário da minha vida, o dia que eu passo com a minha família, os momentos com a minha família, o meu trabalho, lá na minha paróquia, nos grupos sociais que eu participo, esses momentos cotidianos e simples do dia a dia são os momentos privilegiados para Jesus falar comigo, para Jesus falar ao meu coração, para que eu experimente a graça dele derramada sobre a minha vida. Para que eu não fique esperando somente algo extraordinário, que algo extraordinário aconteça para ouvir a Deus. Não, senão eu vou me frustrar e vou matando Jesus no meu coração. Essa é a meditação. Vamos subir então para o próximo degrau, porque Deus falou conosco. Quando Deus fala conosco, nós subimos para o terceiro degrau, que é a oração. Porque se Deus fala conosco, nós vamos respondê-lo. Lembra, Santo Agostinho, quando fala da oração na Lex Divina, diz: se a meditação te leva a louvar, louve. Se a meditação te leva a pedir, peça. Se a meditação te leva a silenciar, silencie. Ou seja, Deus fala e você vai responder, e aí cria-se um diálogo. Então vamos rezar? Vamos. Jesus, eu quero te pedir para que eu experimente a tua graça, a graça da tua presença na minha vida, nas pequenas coisas do meu dia a dia. Desde o momento que eu acordo, agradecer a ti pelo dom da vida, por mais um dia, mais uma chance, pelo momento aqui de preparação do começo do dia, com as crianças, com os meus filhos, para levar para a escola, me organizando junto com a minha esposa para ir para o trabalho. Lá no meu trabalho, Jesus, no dia a dia, das tarefas do trabalho, muitas vezes puxadas, duras, mas que eu encontre no trabalho, no relacionamento com os colegas de trabalho, um lugar também privilegiado para ouvir a tua voz, para perceber a tua presença, conduzindo o meu dia a dia e assim conduzindo a minha vida. Também nos outros lugares que eu frequento, das coisas que eu participo, dos grupos sociais que eu participo, especialmente na paróquia, na pastoral onde eu estou envolvido, que seja lá também um lugar privilegiado de encontro contigo, de encontro com os irmãos. Te peço essa graça, Jesus, que eu consiga perceber a tua presença no meu dia a dia, a tua presença, especialmente, Jesus, nas pequenas coisas do dia a dia. Eu te peço, me ensina, Jesus, a ouvir a tua voz e a perceber a tua presença nas coisas simples do meu dia a dia. Que eu não viva dependente
de milagres e de sinais, de fatos extraordinários. Não. Te peço a graça de saborear a tua presença nas pequenas coisas do meu dia. Amém. Muito bem. E assim, passamos à contemplação. A contemplação é quando você já está rezando, conversando com Deus, você experimenta a presença de Deus. Quando você fala com Deus, Deus conversa com você, é um diálogo, a oração, né? Então, na contemplação, nós experimentamos essa presença de Deus. E na contemplação, nós também saímos com um propósito, né? Esse propósito dessa Lexio Divina é de justamente perceber Deus agindo e Deus falando conosco durante o nosso dia, das coisas simples do nosso dia. Eu até sugiro a você, hoje, anote no final desse, durante o dia, para você ver lá no final do dia. Anote, faça essa experiência. Anota aí, quem anda com o celular na mão, né? Anota no celular, ou no caderninho mesmo, as coisas que você vai percebendo. Olha, Deus está me mostrando isso aqui, Deus já me falou isso. Olha, acordei hoje, nossa, um novo dia. Já percebi Deus me mostrando uma nova chance na vida. Já louvei a Deus logo cedo. Quando eu fui comer, almoçar, hoje pela primeira vez eu rezei com a minha família. Talvez você não tenha esse hábito. Nossa, eu agradeci pelo alimento. Hoje eu experimentei a providência de Deus na minha vida. Porque eu agradeci pelo alimento na mesa da minha família. Hoje eu tive um bom relacionamento no trabalho com uma pessoa que eu não tinha um relacionamento bom. Olha, é Deus conduzindo a sua vida. Tá vendo tanta coisa? Deus conduz a nossa vida, Deus fala conosco durante o dia. Anota, para no final desse dia você perceber o quanto Deus falou com você, o quanto Deus direcionou, e aí quantos milagres aconteceram então durante o seu dia. Que você viva como nos ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós, né, que nós vivamos o ordinário de modo extraordinário, percebendo sempre a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Amém. Então, eu quero te convidar a você fazer o seguinte. Deixa aí o seu comentário, né? De pelo menos uma das etapas da sua Lexio Divina. Se você aprendeu algo diferente, talvez lendo em algum livro ou alguma nota de rodapé de uma boa tradução bíblica, o que mais você aprendeu sobre esse texto? Ou o que Deus falou com você e que nós não conversamos aqui? Ou ainda, né, um pouco da sua oração. Talvez sua oração não foi de pedido, mas foi de agradecimento. Não sei. Partilhe conosco, né? O que você experimentou aí hoje, nesse seu estudo. E aí eu quero te convidar a, além disso, você colocar aí a hashtag Jesus no meu dia. Jesus no meu dia. Para você, hoje eu vou perceber a presença de Jesus no meu dia, tá? Vou colocar aqui, ó. Opa, vamos lá, cadê? Jesus no meu dia. Ah, tá aqui. Muito bem. Jesus no meu dia. Essa é a hashtag que você vai colocar aí nos comentários, tá bom? Escreve aí, para eu saber também que você chegou até o final. Para aí nós vamos nos conhecendo, saber quem está participando aqui, formando conosco essa comunidade de estudos bíblicos. Comenta aí o que você quiser de qualquer etapa do estudo. Tiver dúvida também, pode colocar. Mas se você escreveu ou não nos comentários, você vai colocar aí, hashtag Jesus no meu dia, que hoje eu quero perceber essa presença de Jesus, que me fala, que me conduz nas pequenas coisas do meu dia. Coloca aí, tá? Hashtag Jesus no meu dia. Tá bom? E aí você pode já se inscrever no canal, você que não é inscrito. Outra coisa, compartilha esse vídeo aí. Nós vamos fazer a Lexio Divina durante todos os dias. Compartilha esse vídeo aí com as pessoas lá da sua pastoral, da sua família, do seu trabalho. Ó, essas pessoas com as quais, através das quais Jesus vai te falar tanto no dia de hoje. Compartilha também, fala com elas, deixa com que Deus fale com elas através desse estudo também. Né? E outra coisa, se você que está aprendendo agora a fazer Lexio Divina, está aqui, ó, um livro para te ensinar a fazer Lexio Divina. Estudo bíblico, como fazer e por onde começar. Tá bom? Além de curtir e compartilhar o vídeo aí, você pode também adquirir este livro aqui, tá? Chamado Estudo Bíblico, como fazer por onde começar. Você vai aprender sobre a Lexio Divina um pouco bem mais e saber
bem explicado, cada etapa, cada degrau para você da Lexio Divina, para você cada vez fazer melhor o seu estudo. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.